Nos Estados Unidos, mais da metade das pessoas de lá consomem acima da quantidade necessária de açúcar, a quantidade mínima. Então, é um problema já que beira a dependência química. A gente, quando fala em dependência química, nós lembramos só de drogas ilícitas, crack, maconha, mas existem outras drogas ocultas que são também viciantes, que ao longo do tempo causam problemas à saúde. A saúde do cérebro, a saúde do corpo, problemas que antecedem e trazem ao corpo, né, a um envelhecimento precoce. Então, assim, o açúcar ele é altamente viciante, a princípio de conversa. Exatamente. O açúcar ele está diretamente relacionado com o sistema de recompensa do cérebro. Por isso, essa forte tendência que os seres humanos têm para a sua busca e o seu consumo crônico dessa substância. Janilson, como é que o açúcar ele veio parar na nossa sociedade? Como foi que isso aconteceu? Quais foram os motivos? Lá, creio que no século XV, mais ou menos, houve a primeira busca, né, pela extração do açúcar da cana-de-açúcar. E aí, lá na Índia, foi o lugar assim, berço, né, dessa disseminação do açúcar nas mesas das famílias. E a princípio, só quem tinha acesso a isso eram as pessoas mais nobres, eram aqueles donos de comércios. Para você ter uma ideia, o Brasil já foi o maior produtor de açúcar do planeta Terra. Inclusive, a Holanda já tentou invadir o Brasil, né, há séculos atrás, tentou invadir o Brasil especificamente a região do Nordeste, que era uma forte produtora desse produto. Aí depois começaram a descobrir as reservas de minerais, ouro, ferro, e aí eles começaram a distribuir mais essa busca por essas fontes e riquezas naturais aqui no nosso país. Mas assim, eu vou te fazer uma pergunta. Se você parasse de consumir açúcar agora, o que aconteceria? Você sobreviveria? É claro que sim. Só que o que acontece? Muita gente tem medo de parar de consumir açúcar. É como se fosse algo necessário para que ela ficasse viva. E não é algo necessário. Agora sim, tem um porém. Existe o açúcar natural e existe o açúcar adicionado. O açúcar natural é um açúcar que vem da natureza. Nós comemos uma maçã, por exemplo, uma manga, e nós encontramos nessa fruta outros nutrientes, como vitaminas, minerais. E o açúcar ele existe nessas frutas para que nós tenhamos essa vontade de buscar a fruta e comer ela, e sentir prazer em comer uma fruta. Porque imagina, se não tivesse açúcar, uma fruta, por exemplo, com gosto de aveia. Aveia, se você já experimentou, tem gosto de nada, né? Então imagina uma fruta sem açúcar. Seria ruim, né? Então assim, tem um açúcar natural e tem aquele açúcar adicionado, que ele é extraído da cana-de-açúcar, geralmente. Muitos alimentos contêm o açúcar já necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso dia a dia. Então, se nós buscarmos essas fontes naturais de açúcar, nós não precisamos ingerir outras fontes de açúcar, açúcar adicionados. O leite, por exemplo, tem a lactose, as frutas têm a frutose, que são açúcares naturais. Eles são importantes para o nosso corpo, claro, fundamentais como fonte de energia. O corpo, ele armazena açúcar de duas formas, nos músculos e no fígado, né? Através do glicogênio. É igual um carro. O carro ele tem um tanque de combustível. O corpo tem dois tanques de combustível para açúcar, no fígado e nos músculos. Então, assim, alguns órgãos consomem mais glicose, outros menos. O cérebro, por exemplo, que eu creio que cerca de 30% da glicose é consumida pelo cérebro.
Então, veja só a necessidade do açúcar. Agora, você tem que prestar atenção em se você é um dependente químico do açúcar. Porque se você é um dependente químico, ele vai te levar a problemas crônicos. Vamos lá, vou citar aqui alguns. Envelhecimento precoce. Como assim, Genilson? Envelhecimento? O que é que tem a ver açúcar com envelhecimento? Exatamente. O açúcar ele é um produto inflamatório do seu corpo. Quando você ingere quantidades excessivas de açúcar, o seu corpo ele começa a ficar mais inflamado, sua face fica mais inflamada, e assim como isso se distribui para outras partes também. Então, veja bem, começa pelo processo inflamatório. O seu cérebro também sofre com essa inflamação. E aí há uma perda e declínio cognitivo. Algumas funções, elas são minimizadas. As suas funções são perdidas com o passar do tempo, devido a esses processos inflamatórios. Então, quantidades excessivas de açúcar não faz sentido que a gente venha a colocar isso no nosso dia a dia dentro do nosso corpo. Você gosta do seu corpo? Então, por que ingerir grandes quantidades de açúcar? Comece a observar isso, observar o seu dia a dia, o que você está colocando para dentro do seu corpo. Se o corpo ele é como se fosse uma empresa, existem os departamentos dessa empresa. Existe a área central, né, é, responsável por a gestão do seu corpo, que é o cérebro. Então, por que você não cuida bem dessa empresa? Você aceitaria que dentro dessa empresa existissem meios que venham a corromper, que venham a destruir os processos? Se uma parte do seu corpo ela sofre, todo o resto também vai sofrer com essa, com esse comprometimento, entende? Então é um efeito dominó. O açúcar, ele é distribuído por todo o corpo. Ele vai lá na corrente sanguínea e aí todo o corpo ele recebe essas fontes de glicose para o consumo nas células. Quem ajuda as células a obter o açúcar para utilizá-lo como fonte energética é a insulina. Você já deve ter ouvido falar na insulina. Mas o que faz a insulina? Vamos lá. A célula é como se fosse, digamos que um quarto. Tem um quarto, aí tem uma porta. Então, para a célula receber a glicose, ela precisa de abrir a porta para a glicose entrar. A insulina é como se fosse a porteira da célula. A porteira, ela abre as portas para o açúcar entrar. Então, aquela pessoa que tem diabetes tipo 1, por exemplo, em que as células que produzem e liberam a insulina no pâncreas são destruídas, essa célula ela fica com dificuldade de receber a glicose, porque há um déficit de insulina ali disponível. Então, a glicose, se ela não consegue entrar nas células, ela vai ficar onde? Vai ficar na corrente sanguínea. Por isso que a diabetes existe um excesso de açúcar no sangue, de glicose no sangue, né? E a tipo 2, a diabetes, existe tipo 1 e tipo 2. A 1, ela é uma questão mais genética. A 2, ela está muito relacionada com o seu estilo de vida, com aquilo que você come, com a prática ou a inatividade física, tá? Os exercícios que você faz no dia a dia. Então, esse estilo de vida, o seu comportamento, pode determinar os níveis ou as chances de você ter diabetes no futuro. Então, veja a necessidade de você começar a compreender a importância de você observar, de fato, como está, né, a quantidade de açúcar nos seus alimentos. Você está dando prioridade a açúcares naturais, de frutas, por exemplo, ou você tem dado prioridade aos açúcares artificiais, que são aqueles lanches, açúcares do pão, açúcares de um bolo, açúcares desses produtos que tem farinha de trigo, coxinha.
Então, você tem que dar prioridade àquilo que é natural. O seu corpo ele gosta do que é natural. Então, se você coloca um açúcar natural dentro do seu corpo, você vai ter bons resultados, melhores resultados com isso, tá? Por exemplo, aquelas pessoas que ingerem quantidades excessivas de açúcar, elas têm dificuldade até para dormir também. Você tem dificuldade para dormir? Como está o seu sono hoje em dia? Saiba que se você tem problemas para dormir, isso pode estar relacionado com os seus alimentos, com a quantidade de açúcar que tem nesses alimentos. Então, uma forma de você conseguir equilibrar esses níveis de açúcar no seu sangue é por meio da prática de exercício físico. Mas, Genilson, como assim exercício físico? O que é que tem a ver o exercício físico com o açúcar? Tem tudo a ver. Porque você abastece o seu carro, coloca gasolina no seu carro, aí o que acontece se você não utilizar o carro? Se você não ligar esse carro e se deslocar com ele? Vai ficar retido lá a gasolina, não vai ser consumida. Então a glicose, o açúcar é como se fosse a gasolina no nosso corpo. Quando você movimenta o corpo, você está gastando essa glicose, está gastando a glicose. Então veja bem, se por um lado você é uma pessoa que não tem esse controle alimentar, não tem uma dieta balanceada para que o seu corpo venha a obter benefícios com os alimentos que você coloca para dentro, pelo menos tente compensar isso com a prática de exercício físico. Então, você realizando exercícios físicos em períodos regulares, aí você vai conseguir equilibrar mais esse açúcar. Porque se você é uma pessoa que só coloca para dentro gordura, né, esses alimentos industrializados, e não tem um gasto calórico equivalente a isso, vai acontecer o quê? Seu corpo ele vai começar a reter, vai começar a inchar. Você vai ficar com a cara inchada, a barriga inchada, braço inchado, tudo inchado. Porque você não está colocando para fora isso. Então, o corpo ele não tem um vazamento. Por exemplo, você está colocando quantidade excessiva de açúcar. Ele não atinge um patamar e esse açúcar começa a vazar para fora. Não é que nem não é igual, por exemplo, uma caixa d'água. Não, ele vai começar a reter esse açúcar. O seu corpo ele vai ficar inchado por causa disso, entende? Então, esse processo inflamatório relacionado ao açúcar é justamente em relação a esse acúmulo que fica retido no seu corpo. E muito disso acaba ficando armazenado como gordura também, é transformado em gordura. Então, o que você pode fazer? Primeiro é você tomar consciência disso. Consciência do que você está colocando para dentro. Consciência se você é um dependente químico. Dependência química não é só de drogas ilícitas, crack, cocaína. Existem pessoas que são dependentes químicas de plataformas digitais, por exemplo, TikTok, Reels no Instagram. Existem pessoas que é dependente químico de refrigerante. Existem pessoas que é dependente químico de festas. Então, tem esses tipos de dependência química. Só que a gente não escuta falar em nenhum local. Mas, em primeiro lugar, tomar consciência disso. Para depois você poder modificar aquilo que você conhece. Se você não conhece que o açúcar ele é inflamatório, que ele aumenta o risco de diabetes, que aumenta o risco de problemas no coração. Sabe como é que ele aumenta o risco de problema no coração? Porque o açúcar, se ele for convertido em gordura, né, ficar disponível dessa forma no corpo, aí haverá mais gorduras no seu sangue. Isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como derrame, como um infarto, por exemplo, do coração. Entende? Então, e um AVC também. Se você começar a equilibrar essa distribuição entre a ingestão e o gasto calórico, aí você vai começar a se sentir melhor. O seu corpo ele vai agradecer, você vai conseguir dormir melhor, vai conseguir ter mais disposição, vai diminuir a ansiedade e o estresse.
Como assim? Ansiedade e estresse? Exatamente. Inclusive, a ansiedade, ela aumenta a sua busca por alimentos açucarados e gordurosos. Exatamente. Porque naquele momento o seu corpo ele quer energia. Quando você está naquele estado de ansiedade, o seu corpo ele está naquele estado de fuga ou luta. Só que você nem vai fugir nem vai lutar. Tem esse conflito, né? Você fica imaginando uma situação, fica naquele estado de preocupação, que a ansiedade ela é uma preocupação. O corpo ele se ocupa antes, só que a situação não existe, ela é apenas imaginária. Só que o seu corpo ele sofre reações como se tivesse no estado de risco de vida, entende? Por isso que aumenta a busca. Você sente vontade de ingerir, de colocar açúcar dentro do seu corpo. E aí é que está o perigo. Aí uma coisa leva a outra. Você, nesse momento, consome esses alimentos açucarados, diminui a ansiedade. Você acha que, na verdade, o seu corpo ele induz você a pensar que era por falta de açúcar. Só que isso acaba te viciando ainda mais. Por isso que uma das maneiras que você pode fazer é começar a cortar devagarinho o açúcar. Não precisa cortar de vez não, porque isso pode trazer até efeitos, né, como abstinência. E aí você pode ter dor de cabeça, pode ter essas reações negativas. Mas você vai devagarinho cortando o açúcar, aquilo que se você colocava uma 3 colheres de chá numa xícara de café, começa a colocar duas, depois começa a colocar uma, depois você não coloca nenhuma, você coloca, depois de 3 dias, coloca uma colher. E aí você vai diminuindo com o tempo. Tá dando para entender? Aí você vai diminuindo com o tempo. E da mesma forma você faz com os outros produtos que são fontes, são ricos em açúcares, como refrigerante, por exemplo. No meu caso, vai fazer um ano que eu não consumo açúcar. Eu não compro açúcar. Não tem açúcar no meu armário. Vai fazer um ano. Então, é um processo interessante porque depois que você consegue controlar isso e para de ingerir açúcar, com o tempo você nem sente falta. Pelo contrário, se alguém lhe der algum alimento que tem açúcar, você começa a repudiar isso. Você não consegue colocar isso para dentro, entendeu? Então você paga o preço agora, você faz esse esforço, mas de lá na frente, aí você não vai precisar mais se esforçar, porque naturalmente o seu corpo ele não vai aceitar mais esse tipo de substância dentro dele, entende? Então, o açúcar ele vai desde problemas de inflamação, a perda de memória, risco aumentado de câncer, risco de doenças cardiovasculares, a idade do seu corpo também, ela começa a dar a impressão que você é uma pessoa mais velha. Então você passa muito tempo fora de casa ou passa muito tempo longe de pessoas que conhecem você e aí você fica nesse outro lugar com os mesmos hábitos de consumo de alimentos ricos em açúcares. Aí você, depois de alguns anos, uma década, você volta e aquelas pessoas que te conhecem vão falar que você parece bem mais velho. Isso é por causa do açúcar. Ele te deixa mais velho mesmo. O açúcar, ele, quando em excesso no nosso corpo, ele começa a se ligar com algumas proteínas, como colágeno e elastina também, que acaba interferindo na epigenética. O que é epigenética? Epigenética é a genética que pode ser modificada com hábitos, com o seu comportamento. Por exemplo, se você cresce numa família que tem uma geladeira cheia de produtos ricos em açúcar, né, açúcar adicionado de açúcar, o que acontece? Tem grandes chances de você ser um consumidor também desses mesmos produtos. Imagina você quando criança, você não vai contestar seu pai ou sua mãe
falando para eles que eles não podem, não devem consumir esses tipos de alimentos, que tem que consumir alimentos mais ricos em nutrientes, alimentos naturais, uma alimentação balanceada e colorida. Não, você vai consumir as mesmas coisas que eles. Então, se você tem uma mãe ou um pai sedentário e com obesidade bem avançada, você tem um risco muito alto de de ficar parecido com eles. Até que você obtenha os conhecimentos necessários para seguir aquilo que você acha certo ou que você acha que é melhor para você. Entende? Então, o açúcar ele está ligado em várias áreas da nossa vida. Várias áreas. Desde o cérebro, o estresse também oxidativo que causa no seu corpo, que dá esse envelhecimento, até problemas de perda de memória. Então, eu queria falar sobre o açúcar nesse vídeo, né? Espero ter contribuído para que você possa adotar hábitos mais saudáveis na sua vida, cuidar do seu corpo. Seu corpo é uma empresa, existem departamentos nele e essa empresa precisa ser preservada. E você tem que ser o gestor, um gestor eficiente, um gestor inteligente e um gestor que ama essa empresa, que é o seu corpo. E você não pode permitir que aquilo que você aprendeu com outras pessoas, que foi influenciado por outras pessoas durante a nossa vida, venha a fazer parte pelo resto da vida. A maioria das coisas que nós fazemos foi influenciado pela cultura, pelas pessoas que estão próximas a nós, entende? Então, muito provavelmente você consome açúcar até hoje e nem sabe como começou isso. Você nem sabe se é necessário o açúcar para viver, entende? É necessário o açúcar natural, é necessário as fontes de açúcar, mas aqueles açúcares que não são naturais, que são embutidos ali em certos alimentos apenas para nos provocar uma certa dependência e existem para que possamos ser viciados, como a Coca-Cola, por exemplo, que utiliza o extrato da coca e açúcar, bastante açúcar, para viciar as pessoas. E acho que é a terceira bebida mais consumida no mundo, né? Só perto do café e para a água. Então, nós devemos ter cuidado nisso para que possamos estar conscientes e fazer mudanças favoráveis para nosso benefício e crescimento. Crescimento do nosso corpo, que vai se refletir nas nossas emoções. Quando você começa a lutar contra isso, quando você começa a adotar na sua vida atos favoráveis, você mostra uma maturidade emocional também. Porque sair de certos hábitos fala mais sobre a sua maturidade emocional do que o seu próprio corpo, do que você quer com o seu próprio corpo. Por exemplo, tem gente que já tem um corpo bonito e não precisava ter hábitos alimentares muito regrados, sabe? Mas isso acaba se tornando uma questão de maturidade emocional mesmo. E é bom porque esses bons hábitos se tornam automáticos no nosso dia a dia. E depois você não vai precisar fazer esforço para se manter saudável. Tá bem? Então é essa a mensagem. Valeu, até o próximo vídeo.